Querido, esse é o momento também que estaremos ouvindo a mensagem poderosa da Palavra de Deus pelo nosso querido amigo Marcelo de Barro Portela, trazendo uma mensagem agora nesse momento. Ele que é da Igreja Assembleia de Deus no Bacaxiri e estará participando conosco, trazendo essa mensagem. Escuta aquilo que Deus quer falar para você também nessa tarde maravilhosa. A paz do Senhor a todos os ouvintes desta rádio abençoada. Meu nome é Marcelo, congrego na Assembleia de Deus do Bacaxeri, sob a direção do pastor Laércio. E estou aqui para fazer uma pequena reflexão a respeito de 4 verdades espirituais que nos ajudam a não só conhecermos a Deus, mas também a iniciarmos um relacionamento pessoal com Ele. A primeira verdade é a seguinte: Deus ama você e criou você para conhecê-lo pessoalmente. O amor de Deus está bem claro na Bíblia Sagrada, em vários versículos, mas aquele que talvez é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia nos deixa claro esse amor. Está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por você, é uma das verdades bíblicas mais claras e fundamentais. Então, ao nos criar, Deus nos criou primeiro para nos amar e também porque Ele tinha um plano amoroso conosco. Jesus vai deixar claro o que seria esse plano ao afirmar no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Deus nos criou por nos amar e também nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento pessoal com Ele por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então, não tenha dúvida na sua mente e no seu coração que você é amado por Deus. Deus enviou a este mundo o que Ele tinha de mais precioso, que era o próprio Filho, e enviou Jesus a este mundo com um único objetivo: morrer pelos nossos pecados. Então, essa primeira verdade, a verdade de que Deus nos ama e que nos criou para conhecê-lo pessoalmente, não pode ter nenhum questionamento da nossa parte. A segunda verdade é a seguinte: o homem é pecador e separado de Deus. Portanto, não podemos conhecê-lo pessoalmente nem experimentar seu amor. Essa verdade é crucial também, porque Deus nos amou, nos criou e enviou o seu Filho por nós. Mas, sem Jesus e por causa do pecado, nós estamos numa situação de afastamento de Deus. A Bíblia fala que o pecado humano cria uma barreira entre o homem e Deus, de forma que o homem acaba vivendo uma vida alheia a Deus. E a razão disso é justamente o pecado. E por quê? Porque o Deus que nos criou é um Deus santo e ele se manifesta nas suas leis morais, que estão escritas no coração humano. Por exemplo, Deus é o Deus da verdade e toda mentira é um pecado contra ele. Por isso, a pergunta que faço é o seguinte: seria certo um Deus amoroso, verdadeiro, aceitar no céu ou em seu reino uma pessoa mentirosa? Seria certo um Deus verdadeiro, amoroso, justo, aceitar em seu reino ou no céu pessoas injustas?
Seria certo um Deus amoroso, verdadeiro, justo, que preza por um relacionamento santo entre homem e mulher, aceitar no seu reino pessoas adúlteras? E aí você pode colocar vários pecados que são comuns a nós. Quantas mentiras nós precisamos contar para sermos mentirosos? Quantas vezes uma pessoa precisa adulterar para ser considerada adúltera? Quantas vezes a pessoa precisa roubar para ser considerada ladra? Então, quando nós começamos a analisar nossas vidas, à luz do que a Bíblia revela sobre Deus, nós vamos perceber que nós não temos condições de entrar em seu reino, porque nós somos pecadores. E mais importante, nós somos pecadores porque nós nascemos em pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque já nascemos com a natureza caída, uma natureza já propícia ao pecado. E por conta dessa natureza pecadora e propícia ao pecado, nós não temos condições de adentrar o reino de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, como disse inicialmente, foi criado para ter comunhão com Deus, mas por causa da sua teimosia, ele preferiu seguir o próprio caminho e a comunhão com Deus cessou. O homem, por seu pecado e por ter nascido pecador, se afastou de Deus. E esse afastamento é definitivo, a não ser que haja uma mudança completa, que daqui a pouco vamos abordar. Então, esta vontade que o ser humano tem e que é obstinada, caracterizada por uma atitude de rebelião ativa ou indiferença. Temos pessoas que não se relacionam com Deus simplesmente porque não estão nem aí para essa questão. Não pensam sobre isso, não refletem sobre isso e vivem na prática como se Deus não existisse. Então, nós vivemos, por conta disso tudo, numa rebelião ativa, ou como eu disse, numa indiferença passiva. E por conta disso tudo, nós carecemos da glória de Deus. Nós carecemos da justiça necessária para adentrarmos o céu. E por conta do pecado, o homem está separado de Deus. Como também lemos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte, nesse sentido, é a separação espiritual do homem de Deus. Então nós, por causa da nossa natureza pecaminosa e por causa de todos os pecados que advêm dessa natureza pecaminosa, estamos definitivamente afastados de Deus e sem condições de adentrarmos em seu reino. Porém, temos a terceira verdade espiritual, ou verdade bíblica, que diz o seguinte: Jesus Cristo é a única provisão de Deus para o pecado do homem. Somente por meio dele podemos conhecer a Deus pessoalmente e experimentar o seu amor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 16, lemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Então aqui lemos que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Nós, por causa da nossa natureza pecaminosa e por todos os nossos pecados, não tínhamos condições de adentrarmos a presença de Deus, que é um Deus santo, justo, bom. Mas Deus, por meio de Cristo, nos providenciou um caminho,
uma forma de nos achegarmos a Ele, não pelos nossos próprios méritos, não porque começamos a viver uma vida boa, porque isso é impossível, não porque paramos de mentir, porque infelizmente em muitos momentos acabamos mentindo, não porque deixamos de fazer coisas erradas, porque enquanto nessa natureza pecaminosa continuamos errando, não porque fizemos coisas boas, não. A forma pela qual nós nos achegamos a Deus é uma só. Jesus, por sua morte, nos abriu caminho para Deus. E é por isso que João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer o seguinte: Jesus falando: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus deixou bem claro: ninguém vai à presença do Pai a não ser por meio dele. E a Bíblia vai falar em muitos outros momentos que Jesus Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Por meio de Cristo, Deus olha para nós, homens pecadores, e nos declara justos. Não por nossa capacidade, mas por causa dos méritos de Cristo. Nós somos declarados justos por Deus, porque Jesus Cristo sofreu a condenação que era nossa. Jesus morreu na cruz a nossa morte, e por meio do seu sangue nós somos purificados, nós somos lavados, nós somos santificados, e por causa desse sacrifício infinito, nós temos, por meio de Cristo, condições de entrar na presença de Deus com fé, com alegria e com plena confiança. E agora vamos para a quarta verdade. A quarta verdade espiritual, que diz o seguinte: devemos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, podendo assim conhecer a Deus pessoalmente e experimentar o seu amor. Então, meu querido, minha querida, não adianta você saber que Deus ama você e que criou você. Não adianta você saber e reconhecer que você é pecador e que está separado de Deus por causa do pecado. Não adianta você entender que Jesus é a única provisão de Deus para o pecado humano. Então, o mais importante, depois de saber disso tudo, é você realmente ter um ato, uma ação de receber Cristo em sua vida e em seu coração como Senhor e como Salvador. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, meu querido, a todos quantos o receberam. Então você precisa ter um ato de fé e receber Jesus na sua vida, como eu disse, como Senhor e como Salvador. Você precisa entender que você não consegue dirigir a própria vida. Você não consegue dirigir o seu futuro. Você não tem condições de viver uma vida que agrada a Deus. Você precisa do senhorio e da direção de Cristo em sua vida, para você realmente poder viver uma vida santa, por meio do Espírito Santo, que Jesus prometeu que estaria com todos aqueles que o recebessem. E você precisa entender que Jesus é o seu Salvador e que você precisa dele para purificar você dos seus pecados e dar a você as condições necessárias para adentrar o céu e adentrar a presença do Senhor. E como recebemos Jesus? Nós recebemos Jesus pela fé, como está escrito em Efésios capítulo
2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja que o processo de salvação que Deus executou por meio de Cristo, ele é um plano de Deus, é um dom de Deus. A salvação, o processo de salvação é um dom de Deus. E essa salvação se opera por um único meio, a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou também, como Paulo disse a um carcereiro que lhe perguntou: como poderei ser salvo? E Paulo olhou para ele e disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida por um ato de fé, de plena confiança, entendendo que você depende dele e confiando realmente a sua vida e o seu destino a Jesus. Então, eu gostaria de deixar essa pequena meditação para todos os irmãos e conclamar a todos que estão me ouvindo a estudar as Escrituras, buscar a direção de Deus, buscar o conhecimento que vem das Escrituras e que foram inspiradas pelo Espírito Santo, para que assim você, eu e todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus e a cada dia vivermos uma vida que agrada a Deus. Receba Jesus no seu coração. Creia que Deus o enviou para morrer no seu lugar. Confie no sacrifício que Ele fez por você e desista de tentar salvar-se a si mesmo, buscando a vida que na sua ótica seria a ideal. Porque nós, por sermos pecadores, não temos condições de viver a vida que Deus quer para nós. Deus ama você, Deus criou você, Deus quer ter um relacionamento com você, mas tudo isso depende de uma decisão. Você precisa, nesse momento, reconhecer no seu coração que Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar e realmente crer nesse sacrifício. Tome essa atitude e tenho certeza que Jesus Cristo vai adentrar a sua vida, como Ele prometeu. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a Bíblia é clara. O Deus verdadeiro é um Deus educado. É um Deus que ele bate a porta. É um Deus que chama. É um Deus que convida. Mas nós precisamos aceitar o convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus disse. Então, Ele nos chama, Ele nos convida. Mas nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos aceitar o convite. Nós precisamos realmente crer, confiar e abrir a nossa vida para Deus. Então faça isso e eu tenho certeza que você será abençoado, terá uma vida transformada e, mais importante, você poderá olhar para esse mundo com esperança. Esperança num reino de glória, esperança num reino de paz, esperança num reino onde o próprio Deus habitará conosco. Faça isso e Deus vai abençoá-lo grandemente. Fiquem com Deus e que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, complete essa mensagem no seu coração. Muito obrigado, um bom dia ou uma boa tarde a todos. Em nome de Jesus.